Nosso último orador, conhecedor dos problemas, Tiago Rocha, consultor de políticas agrícolas da ProSoja. Com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para me despedir um pouco aqui da liturgia, né? Então, em nome do senador Jaime Bagatoli, eu agradeço o convite, cumprimento todas as autoridades, cumprimento todos os produtores que são realmente aqueles que fazem, né, o motivo aí dessa audiência pública. Eu também vou dispensar vocês de algo que um pensador, um cara chamado Schopenhauer, ele dizia que era o seguinte: quando você não conseguir atacar o problema, você usa de artifícios, né? E um desses artifícios chamado falácia, né? E essa falácia, eu não vou submeter vocês a isso de falar do meu currículo. Quem tiver dúvida, existe um aplicativo chamado LinkedIn, vocês olham lá, eu tenho informação também, mas eu quero ir direto ao assunto. E lamento só que eu tenha que rebater alguns fundamentos, porque eu estava aqui com uma série de propostas, né? Eu vou ter que passar rápido nas propostas para rebater algumas questões que foram passadas. A questão do regulamento, do decreto regulamentador ou da lei estadual para regulamentar o processo administrativo sancionador é muito positivo, acho que isso precisa ficar no radar da Assembleia Legislativa. A suspensão dos embargos diante de 2008, né? Nós temos a questão da análise do CAR, mas nós podemos discutir essa suspensão com a apresentação do programa de regularização ambiental, do projeto, e não necessariamente do CAR analisado. Esse formato que está funcionando hoje, ele é totalmente contraproducente, e eu vou dizer para vocês que ele tem um objetivo, ele tem uma razão de existir, ele não é um acidente da natureza, tá? Cancelar de ofício os embargos com mais de 5 anos sem ação penal. Então, nós temos um monte, milhares, né, de embargos aí que tem muito tempo, não tem ação penal. Então, não existe no Brasil pena perpétua, de qualquer natureza. Pena de restrição de liberdade e penas administrativas. Não existe. Artigo 5º da Constituição. Se alguém discordar disso, vira legislador, né, vai tentar abrir uma nova constituinte e aí tenta mudar a Constituição, mas isso não existe, tá? A aprovação do PL 4554 de 2025 do senador Jaime, que já foi citado aqui, é uma prioridade. Eu estou passando esses pontos e não vou conseguir detalhar isso para vocês, até porque vocês estão todos com fome, assim como eu, né? Então, eu gostaria de passar direto para esses assuntos. Temos também um projeto de lei no Senado, 854, ouçam bem, gente, 854 de 2025, que ele traz um tratamento favorecido para propriedades abaixo de 4 módulos fiscais. O que são 4 módulos fiscais? Em municípios sai ali de 60, 80 hectares, né? Então, 4 módulos fiscais, esse projeto de lei dispensa aquelas propriedades lá em 2012 que tinham abaixo de 4 módulos fiscais de ter que recompor reserva legal. Isso aqui pega mais de 90% do estado de Rondônia. Então, esse projeto, independente de não ser um projeto apresentado por um parlamentar de Rondônia, acho que vale muito a pena a gente colocar ele no radar, tá? Mas eu quero ir aqui para cima dos argumentos que foram apresentados. Primeiro, não é a primeira vez que eu debato e tem a participação do IBAMA. Eu acho que a gente precisa enxergar a situação assim. Por mais que os órgãos comecem a falar, não, isso é minha competência, eu só vou até aqui e não vou até lá. Essa outra é minha competência. Vocês já viram um corpo funcionando só com pulmão? Ou só com rim? Não existe. Está tudo interligado. E eu provo para vocês, quem quiser, fora daqui, né? Nós fizemos o mapeamento disso e eu queria um encaminhamento, inclusive, ao Senado Federal. Foi até apresentada ali a DPF 743, bem no início. Aquela DPF 743 é que obrigou os estados da Amazônia Legal a transmitirem para um sistema chamado Sinaflor as autorizações de desmate. Esse sistema é federal, certo? Então, toda aquela autorização de desmate do Estado tem que ser concentrado nesse Sinaflor. Mas qual que é o objetivo? Mera burocracia? Qual que é a intenção? O que vai se fazer com isso? Aparentemente nada, porque a gente continua vendo um gráfico que mostra desmatamento e não mostra o que é desmatamento legal ou ilegal, certo? Então, parece que é só para gerar mais burocracia. Ah, mas foi o STF que decidiu. Não, nós conhecemos, nós sabemos a identidade, sabemos o RG, sabemos o CPF, temos
as digitais de quem estava impulsionando lá, e é do Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, impulsiona algo para depois ele ter que ficar vinculado a fazer. Mas a DPF 743 não autorizou qualquer órgão a passar por cima de garantias constitucionais. Não existe isso. Não existe isso. O que o STF disse, o que o Supremo disse através da decisão do ministro Flávio Dino, é que teria que ter mais austeridade. E essa austeridade tem os limites constitucionais, né? Mas vamos lá, nós não falamos da questão da restrição do embargo à área em que houve o dano, né? Isso estava colocado ali. O artigo 51 do Código Florestal, e tem alguns parágrafos ali abaixo, ele diz isso. O parágrafo 1º diz que o embargo deve se restringir à área em que houve o dano, e o caput do artigo lá fala que o objetivo do embargo é interromper o dano, propiciar a regeneração. Opa, então eu tenho dois tipos de embargo. Um que interrompe o dano, para que você tenha tempo para fazer a sua defesa, e o outro que é para propiciar a regeneração, que é um embargo mais sancionatório, punitivo. Embora ambos sejam sanções administrativas, um é punitivo. Foi determinado, você já teve a sua defesa, e aquela é a punição que você não deve fazer executar uma atividade econômica dentro daquela área embargada. Mas eles têm também consequências distintas, eles têm também alcances distintos. Aquilo que é preventivo e cautelar tem que ter um prazo determinado. Não se pode, preventivamente, você pegar e punir um produtor rural. Então, eu enxerguei uma imagem de satélite, estava verde, está marrom, então logo eu embargo, e aí eu confundo isso com uma punição. Isso não tem nenhum cabimento, e cabe a gente levar essa discussão, senador Jaime Bagatto, ao Supremo Tribunal Federal como bancada, porque o IBAMA está desvirtuando não só aquilo que está no Código Florestal, como o que está no artigo 5º da Constituição. Nós precisamos mostrar isso, né? E contra fatos, gente, não há argumentos. Contra fatos, não há argumentos. Então, quem fica olhando atrás de um computador, uma imagem, né? Uma imagem de satélite, diz, não, a imagem de satélite é perfeita, ela não erra, mas até a inteligência artificial, se não tiver um sujeito pensante atrás, ela não funciona. Ela comete um monte de erros. Né? As nossas garantias civis nos garante que nós tenhamos formas de prova e ampla defesa e contraditório que não se restringe a essas imagens. E nós vimos em loco, nós fomos em loco. Eu conheço produtores, então muito mais do que mostrar a quantidade de certificado de conclusão de curso que eu tive, eu conheço produtores rurais, eu atendo Rondônia e Mato Grosso, produtores rurais, há mais de 7 anos. Eu converso com o produtor rural, eu não tenho raiva, não tenho nojo, eu não tenho medo de conversar com o produtor rural e ouvir o problema dele. E eu digo para vocês, as imagens falham. E falham feio. E o órgão público está falhando demais, e está atribuindo as suas falhas, transmitindo a sua falha para os privados, como se ele não tivesse responsabilidade. Nós vimos ontem, os senadores acompanharam com a gente ontem, e nós fomos olhar uma área que está dentro do edital, nós fomos lá a pé, nós não vimos por imagem, né? Essa área estava dentro do edital. É muita disfarçatez, ou estão chamando a gente de ignorante, né, senador? Não é possível. Bem aqui, do ladinho de Porto Velho, aí você vai lá e olha, a área que estava no embargo, que saiu no edital, ela estava embargada antes, tá? Ela foi embargada antes, lá pelo ano de 2021. E esta área, completamente regenerada. Opa, mas como assim? O que a imagem não viu? Na verdade, os embargos que já estavam aplicados foram consolidados, junto com embargos mais jovens, né, para poder fazer um edital grandão. E aí o pessoal ir na COP falar, assim como disse o nosso colega. Ir lá na COP, porque talvez o Brasil vá receber um prêmio de embargador do futuro, né? Lá na COP, vai ter um prêmio lá. Embargou bastante, parabéns, né? Nós temos aqui a questão da restrição, senador. A resolução 5193, que todos os nossos parlamentares aqui trabalharam bastante em relação a ela. Eu sugiro, e isso aqui fica gravado, que a gente faça um requerimento para pegar todas as comunicações no âmbito do voto do ministro Haddad. Porque essa resolução foi do ministro Haddad, e eu vou te dizer o seguinte, eu sinto o cheiro que teve manifestação do IBAMA, tá? Eu sinto o cheiro de que teve manifestação do IBAMA. E essa resolução diz que uma propriedade com um ponto de embargo deve ficar sem crédito rural. Avança completamente contra as garantias constitucionais. Então, nós queremos ver o seguinte, será que o IBAMA realmente está tão isento assim? Vamos ver se tem manifestação, e aí, se a gente enxergar, né,
que, na verdade, houve sim uma articulação, eu acho que a gente tem que buscar aí a aplicação da lei de abuso de autoridade. Pela primeira vez, nós precisamos inaugurar essa lei, né? Vamos lá, em relação ao levantamento do desembargo da propriedade. Quem foi que disse como que faz para desembargar? O IBAMA também. Instrução normativa número 8 de 2024. Como que faz? Cara analisado, validado, programa de regularização ambiental aprovado. E aí você entra numa fila para quem sabe Deus quando o IBAMA vai liberar. É uma sanção, é uma punição eterna. Isso não existe. Não existe dentro do nosso ordenamento. Mas não basta para eles, né? Lá no TRF1, gente, as entidades, vocês, né? Entidades do Mato Grosso, de outros estados, a CNA está investindo recursos que era para estar fazendo a extensão rural, que era para estar levando informação para os produtores rurais, porque uma vez que o órgão não faz isso, os órgãos que fazem a fiscalização têm sim tem sim, um comprometimento constitucional de levar a educação ambiental e não o fazem, mas estão escoando o dinheiro dos produtores e das suas entidades para rebater coisas como está acontecendo no TRF1, que estão tentando transformar o embargo em imprescritível. Então, para levantar ele, é 3,3% do nosso país que conseguiu ter cara analisado, a maioria dos estados não tem o PRA nem regulamentado e ainda querem que seja eterno e que tire o crédito do produtor, né? Então, vocês veem que sim, uma ação articulada. Sim, né? A pauta ambiental está sendo utilizada como um instrumento de perseguição. Essa é a minha opinião. Eu acredito que muitos de vocês coadunam com isso. É uma pauta que foi avocada para o campo político, mas nós temos aqui o véu social, ele está se esgarçando. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. E eu estou aqui, eu vou dizer para vocês, eu vou ver o legado dessa liderança do Ministério do Meio Ambiente. Sabe qual vai ser o legado? A maior alteração no Código Florestal vai ser feita em razão da atuação dessa liderança do Ministério do Meio Ambiente. Nós vamos ter força para fazer isso. Nós vamos ter força para fazer isso, tá? E nós vamos ter também alterações legislativas para tirar parte do poder de polícia do IBAMA. Sabe por quê? Porque não tem responsabilidade com o poder que foi outorgado a ele. Não tem responsabilidade, não respeita a dignidade da pessoa humana. É isso que acontece. Se você for e andar 5 minutos, você parar num posto de gasolina ali, ou então numa revenda, e conversar com produtores que você encontrar, você vai ver o tamanho do absurdo que está acontecendo. Então, não houve análise de imagem de satélite, isso é uma falácia, isso é uma fraude narrativa. Escutem o que eu estou dizendo. Esses embargos, esses editais, são fraudes narrativas para a COP. E se quiser, nós podemos mostrar os embargos que estavam antes e foram consolidados. Ninguém foi comunicado, ninguém foi recebido individualmente, nem notificado, e é assim que acontece, né? Então, senador, eu acho que a gente tem bastante coisa para fazer, e como entidade de classe, ainda que a maioria dos produtores aqui impactados são pecuaristas, a ProSoja está junto, e nós vamos com toda a energia para cima dessa pauta. Nós não vamos parar de morder nisso daí, até que a gente possa defender os nossos agricultores. Obrigado.